Vamos lá, meu povo, falar sobre mais um dia de Corinthians, um dia de Corinthians e Vasco, um dia que eu acho que nem o mais otimista dos corintianos esperava. Então, se você estiver ouvindo muito ruído, eu peço desculpas, estou gravando num lugar diferente, estou ao lado de uma avenida muito movimentada, mas é ao lado em que eu encontrei que tem mais luz que fosse contribuir para eu gravar um vídeo de boa qualidade, tá bom? Então, desde já vou te pedir para seguir aqui no canal, se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta aqui quais foram as suas impressões ao longo do jogo do Corinthians e vamos falar um pouco sobre o que foi esse confronto de 3-1 para o Corinthians em cima do Vasco em casa. O jogo, o primeiro tempo parece meio surreal, né? Porque não só o Corinthians jogou muito bem, como o Vasco decidiu assistir o Corinthians jogar. Foi basicamente isso que aconteceu. O Vasco não fez questão nenhuma de jogar. Era um time muito apático, assim, era um time que em muitos momentos me lembrou o que era o Corinthians no início da temporada. Um Corinthians que não tinha um time anímico, né? O Vasco, acho que não só é um time anímico, como é um time que, por muitos momentos, ele parece um time que falta sorte. Falta sorte pro Vasco em muitos momentos. Até no momento que o goleiro sai certo para fazer o bote e vai para a bola, não é uma bola que é afastada por completo, é uma bola que fica meio mascada e sobra para algum jogador do Corinthians. Quando um zagueiro faz o movimento correto para tirar, a bola acaba sobrando para um jogador do Corinthians. Então, é muito curioso esse momento, e assim como outros momentos do Vasco, eles são meio complicados de explicar, né? E sorte faz diferença no futebol, gente. Durante muito tempo, o Corinthians jogava bom futebol e não dava muita sorte. Foi assim contra o Internacional, foi assim contra o Botafogo, não foi assim hoje. Hoje era um jogo que o Corinthians, mesmo sem sua força máxima, vale lembrar, estava assim, dois dos principais jogadores do Corinthians, que eram Yuri, Alberto e Memphis, eles estavam fora desse jogo. Yuri por questões físicas, o Memphis porque tomou seu terceiro cartão amarelo e estava suspenso. E, gente, eu sei que esse assunto talvez já tenha até ficado um pouco saturado demais, mas não, não chamem de Depay, tá? Chamem de Memphis. Eu acho um desrespeito desnecessário chamar o cara pelo nome que ele não quer chamar. E não exige esforço nenhum da nossa parte de chamar o cara por Memphis. Assim, para nós é uma coisa muito simples de executar e não tem por que a gente simplesmente não respeitar isso. O Corinthians vai para jogo com uma zaga que eu acho que foi muito bem, tá? Hugo, o André Ramalho e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique eu acho que cresceu um pouco nessas últimas rodadas. Protagoniza ali alguns lances esquisitos, né? Bem como aquele lance contra o Cruzeiro, que você não sabe se a bola, se ele vai para a bola, ele deixa para o Hugo deixa para ele, fica meio esquisito. E vale ressaltar o momento dos nossos dois laterais. Mateuzinho e Matheus Bidu vêm fazendo partidas excelentes. Assim. Eu tenho uma opinião polêmica, que eu acho que é difícil você encontrar 5 laterais melhores. Se a gente pegasse todos os clubes brasileiros, top 5 laterais direitos, top 5 laterais esquerdos, eu acho que eles entrariam. Tá? E não foi essa a realidade deles ao longo da temporada toda. Acho que oscilaram muito. Especialmente o Matheus Bidu, tanto que foi reserva durante bastante tempo do Hugo. E acho que no fundo, todo corintiano sabia que ele não era menos jogador do que o Hugo. Acho que o Hugo evoluiu também, defensivamente, especialmente, mas o Hugo, a gente via ele jogar e ainda assim sentia que não era possível que o Matheus Bidu não rendesse mais do que o Hugo. Já por parte do Mateuzinho, acho que era uma evolução que era esperada, pelo menos da minha parte, porque é muito normal que um jogador, quando o time inteiro não está bem, é difícil você fazer com que esse cara renda assim como ele deveria render. A gente tem vários exemplos de várias outras temporadas do Corinthians em que o jogador não foi tão bem porque o time não estava bem, o time não estava entregando bem e, como um todo, o time acaba decaindo. À frente do Corinthians estava o Garro, o Romero e o Thales, né? O Garro, o Romero e o Thales Magno. Um pouco mais atrás, Bidon e o Carrilho, tá? E o Ranieri fazendo a cobertura ali da linha de defesa. Achei
que o Bidon, eu gostei muito do jogo do Bidon, achei que o Bidon muito seguro, nos momentos que precisou sair do jogo, no momento que precisou segurar e proteger a bola foi bem demais. A gente fala muito sobre a questão física do Bidon, porque o Bidon é um jogador que, por mais que tecnicamente seja muito bom, ele tem dificuldades de vencer no jogo físico. O jogo muitas vezes é mais físico do que técnico, e eu acho que ele hoje foi um jogo que ele soube tanto usar a parte física quanto a parte técnica. O Corinthians fisicamente sobrou muito sobre o Vasco. O Vasco parecia um time indisposto fisicamente. E isso por parte de vários jogadores que não costumam ser jogadores fracos fisicamente. O João Victor, que era do Corinthians, ele nunca foi jogador fraco fisicamente. E hoje ele levou, grande parte dos duelos, ele não levou a melhor fisicamente. Então, acho que o Corinthians faz 3-0 com uma assistência e 2 gols do Galo de forma muito tranquila. Era possível que o primeiro tempo acabasse ainda com até mais para o Corinthians. Quando vem o segundo tempo, o Corinthians ele começa a criar chances de gol sem nem se esforçar. Em dado momento do jogo, quando tinha tipo, papo de 7, o Corinthians, o Corinthians tinha, em dado momento do jogo, o Corinthians tinha papo de 6, 7, 8 finalizações e o Corinthians nem estava forçando, o Corinthians não estava pro abafa. Então, esse é um jogo que, assim, foi 3-1, poderia ser muito mais. O gol do Vasco vem de uma jogadaça do Comita, né? Que ele faz para a direita, ele corta o Bidon. Eu achei que naquele lance o Bidon foi inocente. Em sequência, o Bidu, na hora de tentar travar o chute, vira as costas, vira o rosto para a jogada. Nunca se faz isso. Sim. Por mais que eu elogie a evolução do Bidu e tudo mais, você nunca faz isso. Não se faz isso. Porque você virar as costas pro jogo significa você não ver o que está acontecendo. Então, por mais que seja para bloquear um chute, não se vira o rosto, porque num corte, o zagueiro já adiantou e você nem viu onde ele tá. Então, acho que foi falha do Bidon nesse momento. E ele finaliza bem demais. E mesmo que ele tenha finalizado bem, tá? Achei falha do Hugo. Acho que ele fica na indecisão sobre qual mão ir pra bola. Ele tenta a mão trocada. Já é tarde demais, a bola resvala nele e entra pro gol. Mas naquele momento eu fiquei com medo, porque tendo como parâmetro o jogo contra o Cruzeiro, por um momento eu fiquei pensando, poxa, será que esse é o momento que o Corinthians vai desacelerar, vai ficar meio em colapso, aí o Vasco pode meter um segundo gol e o Corinthians não ter controle sobre a partida, não ter controle das ações e perigar tomar um empate depois do primeiro tempo em que só deu o Corinthians e tudo mais. Não foi isso que aconteceu, o Corinthians continuou controlando bem o jogo, foi uma jogada, um gol de jogada individual em que, fora isso, não houve muito mais do que aconteceu no jogo por parte do Vasco, né? Mesmo com Payet e Coutinho em campo, mesmo com um atacante perigoso em bolas aéreas como é o Verratti. Então eu acho que o Corinthians continuou num estado muito consciente do que estava acontecendo, mas eu devo dizer, eu achei que demorou para mexer o Ramon, tá? Ramon Dias, achei que demorou para mexer. Achei que é um jogo em que, antes do que foi mexido, jogadores poderiam ter entrado, e eu não me refiro nem ao Pedro Raul, tá? Porque o Pedro Raul eu acho que, por mais que é um jogador que seja bom de colocar nesses momentos, já teve muitas oportunidades, talvez fosse o momento de colocar alguém da base. Já que não foi o caso, que colocasse então o Pedro Raul e que colocasse antes o Coronado no lugar do Garro. Por quê? Coronado é um jogador que eu tenho sentimentos mistos com ele. Por mais que eu ache um bom jogador, eu acho que em muitos momentos em que ele entra, eu acho ele um tanto displicente. Não sei se displicência é a palavra certa, mas ele me parece um pouco não entende, assim, ele me parece alguém que não prioriza tanto manter a posse de bola na tentativa de um drible de um passe. E isso pode parecer displicência. Então, por isso que eu uso essa palavra. Mas Coronado, ele é muito bom jogador. Ele já demonstrou insatisfação com o banco algumas vezes, mas é um pouco difícil quando você tem Garro como titular. Os outros poderiam atuar juntos? Poderiam, mas não é uma conta fácil de se fazer. Depois evoluiu muito na conta em que o Garro era titular, jogando contra jogadores que fizessem recomposição melhor do que o Coronado faz. Então é um pouco difícil de tentar justificar o Coronado como titular nesse time. Mas acho que esse era um jogo para colocar ele mais cedo e falar, bicho, você quer tempo de jogo? Vai lá, né? Vai lá, faz seu jogo, me mostra o que você pode fazer. E acho que ele, mais uma vez, ele não foi tão bem.
teve uma finalização perigosa e tudo mais, mas acho que o Coronado precisa. Não acho que ele continua no time, né? No próximo ano. É um jogador caro para a folha salarial do Corinthians. E acho que ele não deve continuar, mas acho que é muito bom jogador. Tem controle de bola, tem recurso, tem passe, tem finalização, é muito bom jogador. Mas eu acho que ele não mostrou em alguns momentos que ele entrou o apreço por controlar o jogo e escolher a tomada de decisão certa, né? Fora isso, achei que demorou para entrar o Thales para dar segurança para o time. Achei que demorou para entrar o Pedro Henrique, porque assim, o jogo uma vez garantido, você tem que dar rodagem para outros jogadores. E eu acho que o Pedro Henrique também não deve ficar para a próxima temporada, mas é um jogador que busca na transição uma jogada mais aguda. Tanto que gerou um cartão amarelo numa jogada em que o Pimenta teve que puxar ele, porque não ia ter como, ia parar, ele ia ter o passe do Galo e ia ser gol. Assim, uma chance muito grande de ser gol. E eu acho que essa demora, às vezes, do Ramon Dias gera umas certas críticas. Hoje, menos porque o resultado já estava garantido, então a gente não fica com essa impressão muito forte. Mas acho que ele poderia saber rodar um pouco melhor esse elenco, extrair motivação de outras peças do elenco de forma mais eficaz. No mais, vale dizer que o Corinthians então conseguiu mais uma vitória, consegue uma sequência de vitórias muito boa. Essa reta final do Corinthians é espetacular, né? É espetacular. Se não me engano, o retorno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians só fica atrás do Internacional no retorno. E é uma retomada que o Corinthians precisava para recuperar a confiança desse elenco. O elenco que, mesmo nos momentos mais difíceis, foi muito conectado com a sua torcida. E eu preciso falar especificamente sobre uma coisa, sobre Rodrigo Galo. Eu comentei com alguns amigos aqui, enquanto o jogo acontecia, que se não fosse esse o campeonato do Corinthians, se o contexto do Corinthians ao longo do campeonato não fosse de luta contra rebaixamento, de jogos de imensa apatia, jogos. O próprio jogo contra o Vasco, o Corinthians no jogo de ida perdeu para o Vasco em São Januário por 2-0 num jogo em que praticamente não quis jogar. O Corinthians não fez nada naquele jogo. Então, acho que não fosse esse o contexto do campeonato do Corinthians, acho que o Galo, assim, sem nenhuma forçação de barra, entraria pro papo de melhor do campeonato. Se o Corinthians estivesse brigando ali no G4 e assim por diante, o Corinthians com certeza teria favorecido o Galo nesse papo sobre o melhor do campeonato. Tá? Acho que hoje ele competiria com Estevão, Gerson, Alan Patrick. Em algum momento foi debatido o Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira, o Cruzeiro não ajudou o Matheus Pereira nos últimos jogos, né? Desde a troca de treinador, o Fernando Diniz e tudo mais. Acho que o Fernando Diniz não encaixou ainda com o Cruzeiro, então o Matheus Pereira decaiu muito, porque até então o Matheus Pereira era um jogadoraço, fazia chover assim nos jogos e era papo de ser considerado o melhor jogador do ano. Mas depois disso, é claro que é difícil você manter esse debate. Então é isso. Mesmo sem Yuri, sem Memphis, o Corinthians consegue emplacar um 3-1 contra o Vasco em casa. Mantém viva, eu acho que mantém acesa a vontade pela Libertadores, mesmo com a derrota do Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro tivesse sido campeão da Sul-Americana, geraria virtualmente uma vaga a mais no Brasileirão para a Libertadores. Mas acho que o Corinthians está jogando bola para isso. O calendário ajuda ele porque ele vai ter mais jogos dentro de casa para conseguir resultados, onde o Corinthians é bastante forte. E o corintiano está no seu direito de sonhar com uma possível ida à Libertadores. Certo, meu povo? É isso. Então, por favor, comenta aqui que vocês. Como eu disse, estou ao lado de uma avenida, tá? Então me desculpem. Mas comenta aqui o que vocês acharam, vocês concordam, vocês discordam, vocês acham que faltou alguém entrar nesse jogo? Vocês acham que o Corinthians gerenciou bem o jogo? Porque é um ponto, né? Para eles controlar o jogo, dessa vez controlou melhor do que foi contra o Cruzeiro, contra outros jogos, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que a Vitória deixou empatar. Enfim, o que vocês acham do trabalho do Raul Dias nessa reta final de campeonato? Se inscreve, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Obrigado, gente. Até a próxima.